Olá pessoal, bem-vindos à aula 4. Na aula anterior nós tratamos de todo o processo, que envolve a organização de sistemas de informação. Discutimos sobre os recursos, as pessoas, o hardware, software e subsistemas que fazem parte do sistema de informação. Na aula de hoje a gente deve tratar dos aspectos relacionados ao desenvolvimento de soluções internas, tá? Também conhecido na literatura e no mercado de trabalho como insourcing. Então, quais os aspectos que devem ser considerados no processo de desenvolvimento de sistemas de soluções de tecnologia de informação, tá? Logicamente, esse processo não é um processo rígido, mas, de modo geral, as grandes corporações, as empresas utilizam dessa estratégia para desenvolvimento de soluções internas, tá? Nós vamos finalizar essa aula com algumas questões, especialmente se vale a pena hoje desenvolver soluções do zero, dentro das próprias organizações. Então vamos à aula. Bom, nessa aula é importante destacar os objetivos, que é a discussão dos aspectos que envolvem o desenvolvimento de soluções de tecnologia de informação, tá? Então, o que vem ser essas soluções de tecnologia de informação dentro de uma organização? Sistemas, infraestrutura, teste dessas soluções, manutenção dessas soluções, como isso está associado à cultura organizacional, de uma empresa, tá? A gente vai ver o que deve ser considerado, o que é importante considerar no desenvolvimento de soluções e se vale a pena tratar desse desenvolvimento internamente, Financeiramente compensa, quanto que eu devo pensar em soluções externas, ou quanto que eu devo pensar em terceirizar essas soluções, tá? Que é o que nós vamos discutir, que é o custo-benefício dessas soluções, tá? Nem sempre isso é factível, principalmente para pequenas empresas, tá? Pode ser interessante para médias e grandes empresas, tá? Bom, a gente tem considerado em todo o processo de desenvolvimento dos sistemas, tá? Algumas ferramentas, e digamos assim, precisamos seguir um processo, um fluxo, para desenvolver novos sistemas, novas tecnologias e novos processos, tá? Então, é importante uma estruturação, tá, de todo esse processo de desenvolvimento, tá, que vai envolver, em geral, a especificação do que deseja ser feito, do sistema que deseja ser construído, tá? Documentação, tá? Como é que eu vou documentar esse sistema que está sendo desenvolvido, As documentações tanto relacionadas a como o sistema está sendo construído e também relacionadas a como o sistema pode ser utilizado pelas organizações e pelas pessoas e até mesmo por outros sistemas, tá? Quais os procedimentos da equipe técnica, para desenvolver esse sistema? O que vai ser utilizado, tá? Que linguagem que vai ser utilizada para desenvolver esse novo sistema, tá? Quais os requisitos desse sistema? Quer dizer, o que efetivamente esse sistema vai fazer? Quem que ele vai beneficiar, tá? Como é que eu vou homologar esse sistema, Como é que eu vou garantir que o sistema cumpre os requisitos, para o qual ele foi criado, tá? E, por fim, a implantação do sistema ou da solução dentro da organização, tá? Quer dizer, a fase de implantação, todo o processo de desenvolvimento não necessariamente termina com a fase de implantação, porque mesmo pós-fase de implantação, eu preciso retomar no fluxo, e pensar em fazer a documentação novamente, melhorar os procedimentos, ajustar os requisitos, enfim, tá? Então, uma vez construído o sistema, é preciso garantir a sua manutenção ao longo do período de tempo, tá? A escolha desse processo de desenvolvimento, da solução, vai envolver e considerar também, como eu já frisei, a manutenção, do sistema informatizado, tá? Por quê? Eles precisam de ajuste, Os sistemas crescem, eles podem considerar novos objetivos, e eles precisam ser reestruturados, tá? Até mesmo, em algumas vezes, em algumas situações, reescritos, tá? Em algumas situações eu preciso refazer o sistema novamente em função da mudança do objetivo, do aumento do número de dados que esse sistema armazena e por aí vai, tá? Outro
ponto interessante é que no processo de desenvolvimento de um sistema de informação, ou de sistema computacional, tá, é preponderante a utilização de técnicas de engenharia de software, né, bastante consolidadas, tá, e que sejam adequadas à organização da empresa, né, a organização ou a empresa, né, quer dizer, as empresas de desenvolvimento de software, eles têm uma cultura de desenvolvimento, né, essa cultura de desenvolvimento ela não é padrão para todas, né, então algumas usam algum processo de desenvolvimento mais rígido, outras usam um processo de desenvolvimento mais menos rígido, né, mas de alguma forma esses processos permitem que o sistema seja desenvolvido e atinja o seu objetivo como um todo, tá? E alguns deles, um processo de desenvolvimento mais, digamos, menos rígido, né? Pode ser que eu tenha que fazer algumas estruturações, especialmente relacionadas aos requisitos, que porventura podem não ter sido bem especificados, tá? Também tem que considerar o que a gente chama de fábrica de software, né? Equipe de gestão de requisito, quem vai testar esse sistema depois que ele foi, antes dele ser implantado, né? E depois dele ser implantado também, que em geral os testes antes de implantação envolvem teste de requisito, né? E pós-implantação são testes bastante relacionados com usabilidade, né? Quer dizer, o usuário consegue usar o sistema, né? Por quanto tempo, em que situação, tá? Isso precisa ser considerado também, tá? Também deve ser levado em consideração a relação custo-benefício da solução, tá? Então, sempre é possível desenvolver uma solução interna dentro da organização que muitas vezes não tem uma divisão de tecnologia de informação, tá? E se tem uma divisão de tecnologia de informação, até que ponto isso é factível, tá? Isso é tão importante quanto o processo de desenvolvimento, tá? As organizações, as empresas, hoje em dia, né, precisam, de alguma maneira, né, ainda que pouco limitado, pensar no que a gente chama de planejamento estratégico, tá? E toda a cultura organizacional seguir o planejamento estratégico, né, atrelado à tecnologia de informação, tá? Então, como que é possível desenvolver sistemas, né, internamente, né, a organização, e de modo que esses sistemas estejam dentro do planejamento estratégico da organização e de modo que isso melhore ou esteja alinhado ao vetor de negócio da empresa, tá? Então, o planejamento estratégico é preponderante, tá? E nós vamos abordar isso em uma das aulas desse curso, tá? Em geral, todo esse processo de desenvolvimento de solução, tá? E aqui eu estou sendo bastante superficial, logicamente, né, dado o período desse curso, né, envolve investigar o que precisa ser feito, né, quer dizer, eu vou fazer uma investigação, eu vou levantar os requisitos, né, de modo a descobrir o que o sistema precisa, né, quem vai utilizá-lo, né, fazer análise desses requisitos, né, e ir posteriormente para a fase de projeto. Assim, nessa fase de projeção, vou começar a desenvolver o sistema, escolher linguagens, definir bem os processos, né, e começar a fazer um projeto desse sistema, tá? Depois de projetado, nós vamos para a fase de implantação, tá? Que é colocar o sistema para funcionar, né? E nessa fase, muitas vezes, acontece de alguns erros serem descobertos, né? E eu precisar fazer a manutenção. Então, uma vez construído o sistema, o processo de manutenção dele é constante, né? Porque aumentou o número de usuários, porque a tecnologia modificou, porque eu preciso integrar esse sistema internamente desenvolvido com sistemas externos, né? Então, um exemplo típico de solução que necessita de um sistema externo é um sistema em geral, na área comercial, né? Em qualquer empresa, que é a integração com o sistema de nota fiscal eletrônica aqui em São Paulo, né? Então, qualquer sistema que faça emissão de nota fiscal precisa conversar com o sistema de nota fiscal eletrônica. Quer dizer, como que um sistema interno, uma empresa, tem que ser preparado para essa interação, tá? Então, a manutenção é constante, tá? Isso tem que ser levado em consideração, tá?
Então veja a complexidade de desenvolver soluções, desenvolver sistemas, né? Ainda que ele seja muito pequeno, né? Ainda que os requisitos sejam simples, né? Esse processo, ele de um modo geral, ele é preponderante, tá? Em todo o processo de desenvolvimento de sistemas, né, nós nos deparamos com pessoas, né, com os recursos humanos. E, de fato, é quem vai desenvolver sistemas, vai implantar os sistemas, vai dar manutenção nesses sistemas. Tá? O próprio desenvolvimento do sistema em si, né, que leva em consideração, em linhas gerais, esse fluxo, né, não exatamente sempre ele, né, que isso varia de situação para situação. A infraestrutura, né, onde e como eu vou armazenar esse sistema, tá? Que local que eu vou armazenar? Por quanto tempo eu vou armazenar, tá? Outro ponto importante, né? O desempenho desse sistema, tá? Quantos usuários esse sistema suporta, tá? Então, é muito comum, por exemplo, né, a gente pensar numa solução interna, né, por exemplo, uma loja de comércio eletrônico, né, disponível na web, né, que foi desenvolvida internamente por uma equipe de desenvolvedores de uma empresa, né, seja ela pequena, média ou de grande porte, né, é muito comum, durante períodos de alta carga de trabalho, né, que assim nós definimos na literatura, né, ou num período com um grande número de requisições para esse sistema, o desempenho cair. Tá? Por que o desempenho cai? Tá? Muitas das vezes o desempenho ele é degradado em função do mau dimensionamento do sistema com relação à quantidade de acesso, tá? Seja para postar informação ou para recuperar informação. Então esse é um aspecto muito importante, né, que nos dias atuais precisa ser levado em consideração. Tá? E é muito comum acontecer problemas de desempenho em situações, digamos, relacionadas a um período de compra muito intenso, né, que é o que a gente conhece como Black Friday, no mundo inteiro e aqui também no Brasil. Né? Quer dizer, como é que os sites que vendem de tudo, né, na web estão preparados para pico de um grande número de acessos. Tá? Para finalizar, a cultura e a estrutura da organização também é importante. Tá? Quer dizer, como que a organização está preparada para desenvolver novas tecnologias e novos sistemas. E, finalmente, os usuários. Tá? De um modo geral, eles que vão identificar os problemas, né, com relação ao sistema desenvolvido. Tá? Então, a gente precisa levar em consideração, em todo esse processo, recursos humanos, a infraestrutura, né, para resumir, a cultura e a estrutura da organização, tá? As estratégias, né, quer dizer, como é que eu vou... Por que eu vou desenvolver um novo sistema? Ou por que eu vou melhorar o sistema atual? Né? Ou por que eu vou tomar uma decisão de talvez terceirizar a solução interna? Né? Qual a relação que eu vou ter com o meu cliente? Né? Quais os parceiros da empresa para desenvolver ou para dar manutenção no sistema existente? Né? Lidar com fornecedores, enfim, tá? Outro ponto importante, dependendo do sistema, né, dependendo de como ele foi desenvolvido, né, a gente tem alguns riscos, especialmente em sistemas que estão disponíveis na web, né, que executam na rede mundial de computadores, que é a internet. Tá? Então, o primeiro ponto a ser considerado aí é a segurança, né, os nossos dados pessoais, né, quem tem acesso, por quanto tempo e o que é feito com esses dados na maioria das vezes. Tá? Certamente, na maioria das vezes, os nossos dados disponibilizados são usados para fazer negócio, tá? Para construir novos produtos, para indicar produtos para serem comprados, de maneira geral. Então veja que o processo de desenvolvimento em si, ele é um tanto quanto complexo, que envolve vários atores, vários recursos. Né? Então, digamos que uma empresa, uma organização, ela precisa estar preparada para lidar com todo esse processo de desenvolvimento. Tá? As fases do processo de desenvolvimento, existe algumas fases, né, subprocessos também do PDS, né, que a gente chama de processo de desenvolvimento de sistema, que é fazer a inicialização desse processo, né, elaborar o projeto do sistema, construir, né, que é de fato projetar, desenvolver o sistema, né, uma fase de aceitação, né,
E estabilização. A fase de estabilização está bastante relacionada com o processo de manutenção contínua do sistema. Quer dizer, o sistema estabilizou, os usuários estão utilizando, tá? Os requisitos estão sendo cumpridos, vários testes já foram feitos, de modo que o sistema está estável para uso, né? E fica estável por muito tempo. Tá? A fase de iniciação envolve o conhecimento do negócio, né? Delimitação do escopo do sistema, quer dizer, qual o tamanho desse sistema, quem que ele vai atingir, né? E por quanto tempo. Tá? A elaboração envolve o refino, né? Dessas informações levantadas na etapa anterior, quer dizer, refino dos requisitos, né, quer dizer, o que de fato o sistema tem que fazer, por que ele tem que fazer daquela forma, né, e aí eu vou conseguir modelar melhor o sistema, né. A fase de construção envolve a implantação, tá, da arquitetura, considerada anteriormente. A fase de aceitação é onde ocorre a entrega, né, do sistema, tá. Aqui vai ocorrer fase de treinamento com usuários, finalização dos ajustes dos manuais, né, considerando que os usuários precisam entender como operar o sistema, né, e ajustes finais da solução. A estabilização ela vem acompanhado do sistema, um acompanhamento do sistema em produção, né. Então aqui envolve pequenas alterações, tá, durante o prazo da garantia, né, quer dizer, em geral, quando o sistema é desenvolvido tem um prazo de suporte, né? Se você quiser um suporte maior, é possível pagar por isso, enfim, né? E também a fase de capacitação dos usuários, tá? Como parte do processo de desenvolvimento do sistema, a gente tem os subprocessos, né? Que envolve os requisitos, né? Do sistema, análise, o projeto, implantação, tá? Implementação, né? Teste e implantação, tá? Os requisitos envolvem identificar o que de fato o sistema precisa fazer, né? Como é que ele vai funcionar, né? Quer dizer, os requisitos funcionais, tá? Bem relacionado à funcionalidade. Tá? A análise envolve os casos de uso do sistema, né? Os atores envolvidos, que potencialmente serão envolvidos no uso desse sistema. Tá? Verificar, por exemplo, se algo nesse sistema que está sendo concebido pode ser automatizado. Tá? E agrupamento de coisas em comum dentro de um sistema de determinada natureza. Tá? O projeto físico, que envolve projetar, logicamente, as funcionalidades e os componentes do sistema. Tá? Então, aqui eu vou considerar, por exemplo, né, um aspecto de linguagem de programação, como é que essa linguagem de programação funciona, como é que eu posso lidar com essa linguagem de operação, por que eu escolhi essa linguagem de programação para desenvolver esse sistema. Tá? E fazer toda a especificação da arquitetura desse sistema. Tá? Além das fases além das fases, né, e do subprocesso do processo de desenvolvimento do sistema, a gente tem alguns processos de apoio, né, então relacionados à gerência de projetos, tá? Então, habilidades técnicas, né, modelagem, tá? Do negócio, quer dizer, como que eu consigo identificar fluxo de trabalho, tá? Que tem início, meio e fim, tá? Quer dizer, como é que esse sistema vai me ajudar a melhorar o meu negócio, tá? Que é a fase de apoio. E métricas. Todo sistema, né, uma vez construído, ele precisa ser aferido. Tá? Então, como é que eu sei que o meu sistema se comporta adequadamente, né, considerando os requisitos que foram levantados? Como é que eu sei que meus usuários estão satisfeitos? Tá? Então, eu preciso encontrar uma maneira de fazer medições desses sistemas. Né? Então, tem técnicas relacionadas à usabilidade dos usuários, tem técnicas relacionadas para medir, por exemplo, o desempenho do sistema, né, para saber qual é a vazão desse sistema, né, o quanto de dados ele consegue processar por unidade de tempo. Né, no caso do desempenho, mais relacionado à questão operacional de infraestrutura, está muito atrelado às configurações da infraestrutura, né, de CPU, de memória, de disco, enfim, né, e toda a disponibilização da infraestrutura computacional. Tá? E a aquisição, que envolve contratar e gerenciar fornecedores externos de serviço, se necessário. Tá? Então, de repente, uma organização resolve desenvolver uma solução que é interna à empresa, né, que vai ajudar a melhorar algum subprocesso dentro da organização e não vê necessidade de contratar fornecedor externo. Muitas vezes o uso de fornecedor externo vai acontecer, por quê? Porque eu preciso interagir com sistemas já existentes. Tá? Então, como a gente pode observar, o desenvolvimento de um sistema interno, né, de um sistema de tecnologia, um sistema de informação,
ele não é trivial, tá? Então, os gestores de organização, eles precisam considerar custo, tá? Tanto profissional, de profissional quanto infraestrutura, tá? E aí, outro aspecto interessante é que, na minha visão, para problemas muito específicos, tá? Talvez é vantajoso fazer desenvolvimento interno, tá? Muito específico e não muito complexo. E para problemas mais genéricos, né? Especialmente se eu já tenho soluções disponíveis no mercado, a solução pode ser adaptar algo já existente, né? Para permitir que algum processo dentro da empresa ou da organização seja executado adequadamente. Então, é sempre importante, dentro do planejamento estratégico e tecnologia de informação, de quem está gerindo um negócio, considerar, às vezes, terceirizar a solução, que é o que nós vamos ver na próxima aula, que é tratar de desenvolvimento externo de solução e falar um pouco de computação em nuvem, tá? Então é importante vocês fazerem atividade disponível no ambiente virtual, né? Ler o material de apoio conforme disponibilizado. Tá? São as referências dessa aula. Tá? Muito obrigado, nós nos vemos na próxima aula.